Olá, inscritos do Espaço de Miguel, tudo bem com vocês? Trazendo um vídeo aqui sobre previsões para a primeira rodada do Brasileiro de 2026. Eu vou fazer um vídeo da rodada toda porque fazer vídeo por vídeo não daria tempo. Então eu vou falar dos 10 jogos de amanhã e quinta, com a radiestesia e tirando uma carta para cada time nos confrontos, tá bom? Vamos começar então. O Atlético e Palmeiras, na Arena MRV. Atlético Mineiro, Galo e Palmeiras, Arena MRV. Quem ganha, Atlético, Palmeiras ou empate? Pela radiestesia deu Palmeiras. Vamos tirar a carta aqui então pro Palmeiras, pro Atlético e Palmeiras. Atlético, Palmeiras. Nove de fogo e Cavaleiro de Terra. O Atlético é o 9 de paus, então fala de cansaço, de time que vai tentar ir no limite para vencer o jogo contra o Palmeiras, que realmente é um grande time. Vai ter muita resiliência, vai ter muita coragem, determinação. É um time que não vai deixar de lutar. Vai ser um time de muita persistência e de determinação. Mas, de certa forma, também é um time que se encontra cansado devido, talvez, ao clássico contra o Cruzeiro, né? Que foi um jogo que exigiu muito do time. Já o Palmeiras é o Cavaleiro de Ouros, que fala de um progresso da equipe, que é um progresso constante, é um progresso lento, mas que está sendo feito com confiança, com eficiência, com trabalho, com paciência. Então, que fala também de um time confiável, fala de um time estável. Então, baseado nisso, a maior chance de vitória nesse jogo, no começo do campeonato, é para o Palmeiras. Vamos falar agora de Internacional e Atlético Paranaense. Internacional e Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro da primeira rodada. Quem vence? Inter, Atlético Paranaense ou vai dar empate? Empate.
Internacional, Atlético Paranaense. Valete de terra, valete de tom de ouros para o Internacional e para o Atlético Paranaense o rei de água. Para o Internacional, a gente tem o valete de ouros que fala de um time que está em crescimento, um time que está voltando a ser consistente, tendo ambições, sendo mais confiável. Então isso traz um bom aspecto para o time do Internacional. E no caso do Atlético Paranaense é o rei de copas, o rei de água. Aqui fala de um time estável, né? De um time com estabilidade emocional bem forte, equilibrado. Um time que vai saber dosar suas emoções diante das batalhas que vem no Campeonato Brasileiro. Então, empate, né? Para esse jogo. Agora vamos falar de Coritiba e RB Bragantino. Coritiba e Red Bull Bragantino. Campeonato Brasileiro 2026. Coritiba e Bragantino. Quem vence? Coritiba. O Coritiba saiu 3 de terra. E o 10 de fogo para o Bragantino. O 3 de ouro para o Coritiba, ele fala da vitória que vem por meio da colaboração, da expertise, do trabalho em equipe, de metas que são compartilhadas entre todos do grupo. É a vitória que vem a partir da aprendizagem, do esforço, dos objetivos, da ação em conjunto com um planejamento bem feito. No caso do Bragantino, a gente tem um 10 de fogo e fala de esgotamento, fala de um time cansado, talvez vai ter um time que vai estar se sentindo dentro desse jogo cansado, esgotado, e isso pode levar o Bragantino a não ir tão bem na partida como poderia, por um cansaço, né, talvez proveniente do Campeonato Paulista, do jogo que teve, pode ser por isso, tá? Então, o Coritiba tem maior chance de vencer esse duelo. Vamos agora para Vitória e Remo. Campeonato Brasileiro 2026, primeira rodada.
Quem vence, Vitória ou Remo ou dá empate? Quem vence é o Vitória? Tá, Vitória então. Vamos ver com as cartas aqui agora. Vitória. Remo. Oito de terra. E pro Remo, 3 de fogo. O 8 de ouros traz então o time do Vitória comprometido com esforço, atento aos detalhes. Esse comprometimento, essa confiança, essa dedicação, essa habilidade traz bons resultados desse esforço que é feito. E assim, o Remo também aparece uma carta muito boa aqui, de confiança, de progresso, de expansão, de amadurecimento. Então, assim, eu acredito que mesmo que o Remo perca essa partida, é um time que vai estar melhorando com o passar do campeonato de acordo com essa carta. Vamos ver agora Fluminense e Grêmio. Fluminense e Grêmio. Campeonato Brasileiro 2026, primeira rodada. Fluminense e Grêmio. Quem vence? Fluminense, Grêmio ou empate? Empate. Fluminense. Grêmio. Fluminense, Cavaleiro de Terra. E Grêmio, TGA.
A radiestesia deu um empate, né, no jogo do Fluminense com o Grêmio. Mas nas cartas aqui eu vejo um favoritismo um pouco maior para o Fluminense, pois saiu um 10 de espadas para o Grêmio e isso fala de é uma carta de perda, é uma carta de colapso, de certa ruína, né, de certa crise. Então, como é uma carta que ela traz um certo peso grande para o Grêmio, então, considerando que lá deu empate, eu acredito que o jogo esteja mais para o Fluminense, porque isso é um cavaleiro de ouros e é aquela carta do progresso lento, né? Do progresso constante. Então vai ser muito necessário que o Fluminense tenha muita paciência para construir o resultado, que trabalhe bastante, que confie nas suas capacidades, que se for dessa maneira, o Fluminense terá chances de vencer o Grêmio. Não será fácil, mas acredito que o Fluminense tem um pouco mais de chance de vencer esse jogo. Vamos falar agora de Corinthians e Bahia, que vai ser na Vila Belmiro, né? Não vai ser na Arena Corinthians, não. Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia, Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Corinthians e Bahia, quem vence? É o Corinthians que vence? É. Corinthians, Bahia, Corinthians, 2 de terra. E o louco para o Bahia. O 2 de ouros para o Corinthians pede que o time jogue com equilíbrio, que se desenvolva, que se organize, que tenha planejamento, que isso pode trazer a vitória para o Corinthians se ele souber ter equilíbrio e ter um bom planejamento dentro do jogo. E no caso do Bahia, nós temos o Louquia que fala de uma certa inocência, de um certo descuido. Então, o Bahia precisa tomar muito cuidado com a questão de inocência de algum jogador, ou descuido de algum jogador, ou alguma coisa, um descuido talvez de alguma estratégia de jogo, que pode ser isso que possa estar levando o Bahia a não vencer esse jogo. Vamos agora para Chapecoense e Santos. Campeonato Brasileiro 2026, primeira rodada, Chapecoense e Santos, quem vence? Chapecoense, Chape, Santos ou empate? Santos vence.
Chapecoense. Santos. A Morte para Chapecoense. 9 de Água. Para Chapecoense saiu A Morte e aqui fala de... a Chapecoense está passando por mudanças, né? E acredito que por mudanças estruturais até no time, de um time que veio da segunda divisão para a primeira. Eu acho que essas mudanças vão trazer uma certa dificuldade, talvez. Porque é um novo começo e é preciso desapegar de algumas coisas, desapegar até do que foi conquistado o ano passado, porque é uma nova realidade que temos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o Santos me saiu 9 de Copas, que é uma carta muito boa, que essa carta é a carta dos desejos atendidos. Então é confiança, grande autoestima, felicidade, sonhos e desejos sendo realizados, contentamento, autossatisfação. Então é uma carta extremamente positiva, o 9 de Copas. Então, baseado nisso, eu acredito que o Santos tem grande chance de vencer esse jogo contra a Chape. Vamos agora para São Paulo e Flamengo. Jogo do Morumbis. São Paulo e Flamengo, primeira rodada, Campeonato Brasileiro. São Paulo e Flamengo. Quem vence? São Paulo, Flamengo ou empate? Flamengo vence. São Paulo e Flamengo. São Paulo. Flamengo. São Paulo 9 de Água. Flamengo 5 de ar. Nossa, deu totalmente diferente da questão da radiestesia, né? Na radiestesia disse que o Flamengo venceria e olhando para essas cartas aqui, a vitória seria do São Paulo. Olha que diferença, né? Porque saiu um 9 de Água e é uma carta que a gente até acabou de falar dela para o Santos, né? Que é uma carta dos desejos sendo realizados, então fala de muita positividade, contentamento, autossatisfação, de confiança, de vitória, né? Podemos até dizer assim. E o 5 de ar já é uma carta já de uma situação mais difícil, de uma situação mais complicada. E o 5 de espada ainda fala de derrota iminente. E então, assim, a radiestesia apontou o Flamengo, vencedor, e o São Paulo foi apontado como vencedor pelas cartas. Então, o que eu entendo disso? Eu entendo que o jogo vai passar por reviravoltas. Acredito que o Flamengo comece melhor, o São Paulo depois reverta essa situação. Então vai ser um jogo assim de alternância, com o Flamengo melhor em certo momento e o São Paulo melhor em outro momento. Mas aí quem vence, né?
Vamos tentar aqui de novo para ver. Vamos tentar um terceiro. Pegar outras cartas aqui e tentar um desempate aqui. Parece até que, como deu vitória para cada um em cada oráculo, tem cara até de empate, né? Por causa disso. Vamos ver aqui com as cartas aqui. Ciganas, se a gente consegue saber. São Paulo, Flamengo. Vamos ver se a gente consegue tirar um tirateima aqui, ter uma ideia melhor. Para o São Paulo saiu o Caixão. E para o Flamengo saiu o Guardião, que é o homem, né? Olha, a carta do homem traz a energia de ação, né? Energia de movimento. E a do Caixão, ela traz um renascimento, né? Traz uma transmutação. Tá até difícil saber, realmente, tá bem complicado. Vamos ver se a gente consegue tirar mais uma. Vamos tentar com a radiestesia de novo. São Paulo, Flamengo, Morumbis, primeira rodada. Quem vence? Se for São Paulo, escreve SPFC. Se for Flamengo, escreve FLA, Fla. Escreveu São Paulo. Então, vai ser um jogo de reviravoltas. Um jogo bem disputado, com o Flamengo começando melhor. Mas parece que o São Paulo vai virar esse jogo e tem mais chance de vencer. Qual que é a probabilidade do São Paulo vencer esse jogo? 67%. Então agora vamos para Mirassol e Vasco. Quem vence primeira rodada do Brasileiro? Mirassol ou Vasco? Mirassol vence. Dois de fogo para o Mirassol e para o Vasco. 5 de terra. O Vasco vai atuar com a energia da perda, né? É um time que vai ter suas dificuldades com esse sentimento negativo. E no caso do Mirassol, o Mirassol vai ter um planejamento, vai
está sempre procurando melhorar, se mover adiante, se mover para frente. Então, parece que o Mirassol vai estar melhor preparado para esse jogo contra o Vasco. E por último agora nós temos Botafogo e Cruzeiro. Botafogo, Cruzeiro, primeira rodada do Brasileiro 2026. Botafogo, Cruzeiro. Botafogo, Cruzeiro. Quem vence? Botafogo, Cruzeiro ou empate? Botafogo vence. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo. Cruzeiro. Botafogo é o 6 de fogo, que é a carta da vitória. E do reconhecimento. E pro Cruzeiro é um rei de ar. Que não é uma carta ruim. Com certeza não é uma carta ruim. Mas o 6 de fogo é uma carta muito forte. O Cruzeiro até vai trabalhar com estratégia, com calculista, mas a energia da vitória, do reconhecimento está muito forte para o Botafogo, certo? Então é isso que eu tenho para vocês da primeira rodada. Até mais.